Saudações a todas as pessoas que nos acompanham e sejam muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo. Eu sou Nelson Almeida. Eu sou Caroline Silva. Voltamos aqui, tá? Hoje, como a gente tinha prometido na semana passada, que estaríamos aqui dando continuidade ao nosso episódio da semana anterior, que foi dividido em 2, só para vocês lembrarem, tá? Estamos de volta e vamos começar hoje dando continuidade de onde a gente parou. Então, assim, agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Já que durante a vida, né, a gente se depara com obras de grande peso, né, como essas que a gente vem citando aqui nos episódios, e você se pergunta, mas há tantos outros escritores e tantas outras obras, então se eu ficar em uma obra como essa que eu levo 3, 4, 5 anos para ler e compreender a obra, né, será que isso é vantajoso? Será que não seria mais vantajoso conhecer esses novos autores e ler outros livros e ter um conhecimento maior, né, porque eu vou ler mais livros, do que ficar 5 anos tentando... Eu vou passar 10, esse Finding a Way, que o inglês é difícil desse jeito. Ou lendo Ulisses, como eu falei, ou Dante Alighieri, e assim por diante. O que vocês acham disso? Olha, Nelson, por experiência própria, eu acho que ler realmente é sempre um desafio. Seja um autor atual, seja um autor mais antigo, sempre vai ser um desafio a leitura. E depende muito do que, é como a gente discutiu desde o início, do que a gente se propõe a entender e a querer naquele momento. Eu particularmente gosto de ler tanto o que está acontecendo na atualidade, quanto os autores mais complexos mesmo. Eu gosto de estar sempre permeando vários caminhos, porque isso me permite um leque de cultura e de conhecimento que eu possa conversar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa, mesmo não tendo me aprofundado, mas eu vou saber um pouquinho, porque isso, quer queira, quer não, é a história do meu país, é a história de outros países. Por exemplo, como você colocou aí, é uma denúncia feita através de um livro, sabe? É uma realidade que aconteceu na época da escravidão, que várias literaturas eram relatadas, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil também. Então, acho que quando a gente se propõe a ler um livro que demora 5 anos, a gente acaba por entender a nossa própria história. Perfeito. Eu sempre, na minha opinião, é sempre muito vantajoso ler obras de grande vulto, né, como essas que a gente vem citando. E eu responderia isso com um trecho de uma canção de Zé Cabaleiro, que ele fala sobre isso, só que ele usa lá se referindo à música, né? Ele vai citando. A música é literatura, né? Ele cita uma música dele que ele cita vários poetas e cantores que influenciam a vida dele, né, como compositor. Ele fala Baudelaire, Macalé, Luiz Melodia, Rimbaud, Edgar Allan Poe, Wally Salomão, Itamar Assunção, e ele termina dizendo assim, o resto é perfumaria. Ou seja, se eu compreendo esses caras que eu acabei de citar, o resto para mim não importa, porque eles contemplam tudo. Então é isso, você lê Dostoiévski, ele escreveu um livro há mais de 200 anos, na Rússia, e você acha que está falando da sua vida. Tão profunda a obra. E quando eu digo profunda, não é só a complexidade da leitura, não, mas a profundidade que eu digo na abordagem. É a essência do ser humano, é a essência da condição humana. Então vai tocar o indivíduo em qualquer parte do mundo. Seja ele japonês, ter nascido em Barcelona aqui, no Rio Grande do Norte, não importa, ele vai tocar a sua essência. Ele está falando da condição humana. Apenas num contexto diferente. Mas quando ele fala, você diz, meu Deus, ele está falando sobre mim. Então, se você lê autores desse calibre, o resto é perfumaria, como diz. E tu, Francioli? Eu estava elaborando a minha resposta. Ouvindo direitinho aí e elaborando aqui a minha resposta. Muito bem. Porque ela é complexa também. É uma situação complexa.
Imagina o seguinte, eu posso me deter em uma obra durante um longo período do tempo, ou de tempo, na tentativa de entendê-la. Mesmo porque eu acredito que você, quando inicia a leitura de um livro, você quer entender minimamente o que o autor imaginava, o que o autor colocou ali, o que ele quis dizer com aquelas palavras, para que a leitura, e principalmente para quem já dominou os níveis de leitura iniciais, para que ela não se torne uma leitura exclusivamente superficial. A gente sabe, eu acredito que você, Nelson, a Carol também, leem para se divertir, mas nós buscamos um pouco mais dessas leituras que fazemos, um crescimento intelectual, entender, crescer, ler grandes autores para entender contextos sociopolíticos nos quais eles estavam inseridos no momento em que as obras foram escritas, mas eu também tenho uma preocupação em relação a essas leituras mais analíticas de determinadas obras que buscam ou que dão, algumas vezes, sentidos ao que foi escrito que, na realidade, esses sentidos não existem. Se você olha muito para um determinado, por exemplo, azulejo, tem lá no seu banheiro, ou para a parede do banheiro, você vai ver figuras, você começa a ver figuras ali, você começa a ver um rosto. Então, às vezes, como essas leituras elas normalmente são feitas solitárias, você não está com o autor ali do seu lado, a sua leitura analítica pode acabar lhe induzindo a um erro de interpretação. Eu acho fantástico quando a gente tem a possibilidade de nos deter longamente sobre um texto para tentar buscar o âmago do texto. O que o autor pensava, qual é a mensagem real que está ali, e não somente essa superficialidade. Tem obras que você lê que você realmente não vai entender o que está escrito ali, mesmo que você passe muito tempo fazendo a sua leitura analítica, tentando ser analítico em cima daquela leitura, você não consegue entender, porque a mensagem ela está escondida sob muitas camadas. Então, mesmo, lógico, é igual a você tentar escalar o Everest, não é para todos, mas eventualmente aqueles que chegarem ao topo do Everest serão aqueles, no nosso caso, os que terminarem aquela leitura e compreenderem aquela leitura, estarão se elevando a um nível muito superior, porque eles entenderam aquela obra. E é uma coisa que a gente vê cada dia menos, principalmente dentro dessa cultura de redes sociais, é o interesse por aprofundamento na obra, nas obras, aprofundamento no entendimento, nos níveis de leitura, porque as coisas estão se resumindo a mensagens de 140 caracteres. E esses textos superficiais, alguns que você acompanha alguns autores, o cara consegue em 140 caracteres ser extremamente profundo, mas o nível de leitura, no geral, ela não consegue ser tão profunda. Então, eu me interesso muito por fazer esse tipo de leitura, mas é uma leitura para a qual a maioria das pessoas não está preparada. Seja porque nós não temos um bom ou bons instrumentos de instrução para os níveis anteriores que permitam que eu faça essa leitura rudimentar, que depois eu tenha uma boa base para também fazer uma leitura inspecional, bem feita, e me dedique a um texto, porque esses textos, normalmente você vai ter que ler ele, né, nesses 3 níveis, você realmente tem que fazer essa leitura inspecional quando você tem pouco tempo, e aí você, peraí,
esse texto aqui, essa obra, ela requer muito mais do que eu estou oferecendo no momento. Eu tenho que gastar mais tempo nela, porque o nível de compreensão, o nível de detalhamento, o nível de detalhes, o nível de profundidade ela é muito maior. Eu vou conseguir extrair muito pouco ou quase nada com uma leitura inspecional, que é aquela leitura que você vai lá, olha, eu peguei o livro emprestado na biblioteca, tenho 10 dias para devolver, e aí você percebe que você, na verdade, precisa de 10 anos. Né? Sinto-me um vitorioso se ao final dos 10 anos eu tiver conseguido entender a obra. Mas é um tipo de leitura que eu vejo que não sei se alguma vez ela já esteve em grande uso, né? Mas os grandes pensadores eles se dedicam a determinadas leituras que realmente os desafiem. Hoje é muito complicado, e eu falo isso, por exemplo, em sala de aula, até mesmo como pai, né? Quando você oferece um texto mais complexo para o seu filho ou para os seus alunos, mesmo em diferentes níveis do ensino, a pessoa ela se sente intimidada em fazer uma leitura inspecional, que dirá uma leitura analítica. Francioli, aproveitando, né, tua fala, e já partindo agora, aproveitando que Nelson sei que está aí pensando em como formular alguma coisa para responder, ele já responde tudo junto, porque tua fala me relembrou muito o último nível de leitura, que é a leitura sintópica, tá? Que trata-se, né, do tipo mais complexo e sistemático de leitura. A gente diz que pode ser o nível mais exigente, porque mesmo que o livro ele seja fácil de compreender, nós temos uma exigência maior para entender, para analisar, né? Então, eu acho que esse último nível, ele se encaixa muito bem, muito mais do que o nível 3. Então, que Nelson possa falar com perfeição, se eu estiver enganado, obviamente, mas eu acho que se encaixa muito mais nesse do que no analítico, certo? Sim, perfeitamente. Aqui eu vou pedir a Francioli, né, não para discordar dele, mas dizer que ele está Mas você é livre para discordar, cara. Você é livre para Não, discordar. não, mas é porque discordar não seria a palavra adequada, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, é que o seu funcionamento ele é coerente, mas você, tudo isso que você falou, eu concordo, mas você deixou de observar uma coisa. Me permita uma analogia. Permito? Quem tem condições de sobreviver numa selva fechada, com animais ferozes? Alguém que passou 15 anos fazendo treinamento em selva ou eu que caí de paraquedas lá? Eu poderia lhe dizer quem tem mais sorte, mas, Mas mas eu no acho caso, que, pronto, você falou do Everest, uma pessoa que passou sim. 12, 18 anos da vida treinando para aquilo, para conseguir, né, tal intento, ou eu que nunca subi nem um lajedo, né? Quem provavelmente terá mais sucesso? Não, claro que aquela pessoa que tem maior treino, não é? Praticando alpinismo, que tem ferramentas adequadas para isso, compreende? Uhum. Muito Não, bem. mas é justamente o que eu falo no sentido de que nós não temos hoje, de uma forma bem geral, as pessoas sendo preparadas para chegar a esse nível de leitura. Elas não estão sendo preparadas muitas vezes, seja porque você não consegue não consegue incentivá-las a ler, seja porque as rédeas sociais elas acabam exigindo que você use muito pouco da ferramenta de comunicação, Concordo. né? Então, isso acaba fazendo com que a gente não tenha pessoas que estejam sendo treinadas em um determinado nível. É claro que quando a gente chega ali no ensino médio, as pessoas elas já têm um entendimento de que elas deveriam correr atrás dessas coisas, mas a gente sabe que precisa de incentivos. E aí a gente chega numa pessoa que terminou ali, eu não estou nem falando que ele está cursando, que ele terminou o ensino superior com um nível de leitura ainda muito simplório. É a pessoa que, às vezes,
né? Ela não foi treinada e nem sequer buscou treinamento para chegar num nível de leitura um pouco mais complexo. Não, concordo. Mas você concorda comigo que esse não é o ponto? Sim. Esse não é o ponto não é o ponto central da questão. O que você está falando é verdade. Nós temos milhões de analfabetos, pessoas que são alfabetizadas muito mal, como você bem citou no início, analfabetos funcionais. Mas esse não é o ponto. O ponto de discussão é: existem níveis de leitura, esse aqui é um deles, e para que você alcance esse nível, você precisa aprender essas técnicas. Que foi a minha analogia com o alpinista. Eu não posso, eu que mal fui alfabetizado, que tenho o meu ensino médio muito ruim, eu não posso me aventurar a ler James Joyce, porque eu não estou munido das ferramentas adequadas para isso. Mas o ponto aqui é o seguinte: se você quer alcançar esse nível de leitura, se você quer alcançar o entendimento dessa obra, você precisa, antes, se munir de ferramentas para isso. E aí você precisa passar por esses níveis, que é o que o livro propõe, conhecer as ferramentas de cada um desses níveis. Então, mais adiante, quando a gente for discutir especificamente cada um desses níveis, e for discutir a leitura analítica, você vai perceber que ele vai lhe dar chaves para que você possa decifrar a obra. Não é simplesmente abrir o livro e se aventurar na leitura, não é isso. É que quando você pega essa obra, que tipo de pergunta você tem que fazer? O que é que você quer responder? Então, ele vai lhe dar uma sequência de perguntas que você se deve fazer na leitura analítica e como encontrar a resposta a essas perguntas. E esse caminho leva você a um aprofundamento do texto e entendimento da obra. Porque quem é que faz isso? É quem conhece a estrutura que os autores utilizam para criar seus textos. É você descobrir que tipo de técnica o autor usou para escrever aquela obra. É o que foi dito nos primeiros episódios, que é a conversa, é o diálogo entre o autor e o leitor. Então, se o leitor ele tem ferramentas que possibilitam perceber no livro que tipo de técnica o autor utilizou para escrever a obra, ele compreende o que é que o autor quer dizer. Mas você precisa se munir dessas ferramentas. Você precisa primeiro conhecer as ferramentas, dominá-las para depois se aventurar nessas obras. Você falou, com as crianças, né, de educar as crianças. Compreendo em que nível as crianças estão. Estão no nível elementar, então ofereça a ela obras que estão no nível elementar. Eu não posso, uma criança que acabou de ser alfabetizada, eu não posso expor essa criança a Alice no País das Maravilhas. Não posso. É uma obra complexa, muito complexa, por sinal, cheia de simbolismos, de analogias, com a matemática. Então eu não posso fazer isso. O problema do Brasil, concordo com você, isso me parece um fenômeno mundial, mas eu não tenho competência para falar sobre isso, não. Vou falar sobre a realidade, a nossa realidade, né? Sobre a qual conheço pouco também. Mas é que alguns títulos, né, volta para a chave da leitura inspecional, alguns títulos que aparentemente são de obras infantis, a obra em si não é destinada a um público infantil. Isso é uma falha do sistema educacional brasileiro, tudo bem, mas isso é uma outra coisa. Então, se a criança está nesse estágio, passou do nível elementar e está caminhando para um nível mais avançado, eu não posso entregar para essa criança uma obra de grande complexidade. Por exemplo, a minha filha, quando eu li para ela Salada Russa, eu não usei as palavras que estavam no livro. Eu já conhecia a obra. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava a história e contava numa linguagem que ela conhecesse, fazia comparações com as brincadeiras que ela tinha com as amiguinhas, com os amiguinhos, contextualizava aquilo. Mas
Qual era o meu intuito? Era levar para ela um conhecimento vindo de obras de grandes autores, mas de uma linguagem que ela conhecesse. Mas aí eu fui o canal, é diferente. Agora, para a criança ler, você precisa levar para ela obras que estão no nível de leitura dela. Aí é como você falou, se eu levo uma obra mais complexa, eu matei o leitor. Eu perdi o leitor. Ele não vai ter interesse. Que é a minha crítica. Você tem um aluno no ensino fundamental, o menino chegando no ensino médio, você dá memórias póstumas de braço curto para o aluno, né? Como assim? Então, ele ingressou, ele acabou de chegar no ensino médio e você expôs para o aluno, tudo bem, você quer fazer isso, então você tem que ser um canal. Você tem que mastigar, como volta aquela chave, né? De digerir e dizer, olha, cara, a ideia é essa daqui. Pronto, fala na linguagem que eu conheça. Porque entregar o livro, tome, leia, aí é complicado, né? O aluno ele está no nível, né, não chegou no nível tão avançado assim de leitura, ele precisaria conhecer essas ferramentas, essas técnicas de leitura, né? Ele precisaria dominar essas técnicas de leitura para poder se aventurar numa obra de Machado de Assis. Mas o aluno ele só tem a leitura, no máximo o nível de leitura formado ali nele, no inspecional, no máximo. Como é que eu vou expor esse aluno a uma obra que, para compreender a obra, eu preciso dominar a leitura sintópica ou a leitura analítica? Compreende o que eu estou dizendo? Não dá. Então, a falha do sistema de educação, tudo bem, mas o que está sendo dito é que existem meios para que você possa se munir, para que você possa se capacitar a compreender grandes obras. É isso. Eu acho que foi uma das razões pelas quais eu demorei muito a realmente ler obras nacionais. Sim. Quando eu fiz o meu primeiro ensino médio, justamente porque quando eu fui apresentado, eu fui forçado a ler uma obra que eu não entendia absolutamente nada. Forçado. E aí parti para obras literárias que me agradavam mais, que eu me interessava em ler, e alguns anos depois eu voltei a essas obras com um nível de entendimento um pouco melhor. Mais maturidade. Mais maturidade. E eu não estava lendo por obrigação. Eu li porque, poxa, nós somos obrigados a ler isso aqui. Eu quero saber por que a gente Perfeito. Por que a gente é obrigado a ler isso aqui? E que nível de leitura? E são leituras complexas, não é? Como isso influencia na minha vida e me ajuda a ser um ser humano melhor, compreender melhor as relações sociais? É isso. Eu vou fazer uma analogia aqui só para a gente seguir. Tem um grande compositor, ele não escreve, não faz letras, ele faz melodias. Ele é genial. Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano, todo mundo aí já gravou música dele. Chama-se César Mendes. Vou fazer a analogia que ele fez com a música, que é a mesma coisa para o que a gente está discutindo aqui com a leitura, que a gente acabou de discutir. Roberta Sá, Marisa Monte, esse pessoal todo aí estuda com ele, violão. Ele disse assim, na primeira aula, o aluno já sai tocando violão, ele já sabe tocar. E aí Diogo Nogueira perguntou para ele, como é que você consegue isso? Ele disse, é simples. Se eu for com teoria para o aluno, eu perco o aluno. Ele foi para aprender a tocar. Eu vou ensinar a teoria quando ele estiver tocando. Então o que é que eu faço? Uma música, e eu vou fazer ele tocar aquilo que ele gosta. Então, um aluno que está chegando no ensino médio, ele não gosta de Machado de Assis. Talvez ele se divirta com o Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, né? Com aquelas historinhas engraçadas e tal. Talvez ele se divirta lendo, sei lá, Stephen King, não sei. Então, leia. Harry Potter? I love Harry Potter. Pois é, aí o que é que acontece? É por aí. Aí ele disse assim, eu faço o seguinte, eu pego uma música, você gosta de qual música? Eu gosto de música tal, só fala lá a música. Aí ele é um musicista, né? Ele pensa assim, caramba, essa música é muito complexa. Tem 15, 20 posições nessa música. Sabe o que é que ele faz? Ele ensina a música com 4 posições. Toca a mesma música com 4 posições. Aí o cara toma gosto.
caramba, a música que eu gosto, que seria a leitura que eu gosto, eu estou compreendendo. Eu consigo tocar, ou seja, eu consigo ler. Aí ele disse assim, aí com o decorrer do tempo, eu vou incrementando. E ao final ele nem percebe, já está fazendo a música com as 15 posições. É a mesma coisa com a leitura. Se eu quero que o cara leia um dia Machado de Assis e compreenda, ele tem que começar com leituras básicas e que ele goste de ler. Esse é o grande segredo, né? Agora, como você falou, você usou a palavra correta. O aluno é forçado a ler uma determinada obra e isso é horrível, porque você cria um trauma no estudante, no leitor, e o cara não tem interesse em conhecer, não é, em desfrutar uma grande obra, né, futuramente. Mas eu concordo com você nesse ponto, sem dúvida alguma. Em relação a essa história, só para fechar, que né, ele disse que realmente a leitura analítica ela significa mastigar, como o Carol falou. Tem uma música de Adriana Calcanhoto, era isso que eu ia dizer. Ela diz assim, vamos comer Caetano. O cara pensa já na imoralidade, né? Pois é! Rapaz, eu ouvindo isso, papai fez, como é que é, rapaz? Ela diz, vamos comer Caetano, vamos desfrutá-lo, vamos comer Caetano, vamos começá-lo, vamos devorá-lo, degluti-lo, mastigá-lo, vamos lamber a língua. Ela está falando o seguinte, vamos se apropriar do conhecimento desse cara. Saber, entender a obra dele, a obra musical de Caetano, porque ali estão as referências de leitura, as referências literárias, ele está lá nas obras, né? As influências. Então vamos fazer isso aqui, ó, alcançar Caetano com esse nível de leitura. Pegar a obra de Caetano e ler, fazendo a leitura analítica. É isso. É isso que a Helena Procunha está dizendo. Vamos degluti-lo, mastigá-lo. Vamos começá-lo. Vamos lá. Conheceu a obra desse compositor magistral. Então é isso. E aí o quarto nível de leitura, que é a leitura sintópica, que é a mais complexa de todas, né? A gente está falando são níveis. Essa é a mais complexa, é a mais cansativa. Né? Ela é o processo mais sistemático, mais complexo e sistemático de leitura. É um nível mais exigente. Você chegou aqui, é o Jedi, né? Chegou nesse nível. Por quê? É um mestre Jedi. Exatamente. Porque você vai fazer agora tudo que você fez na leitura analítica. Na leitura analítica, todo aquele esforço empreendido foi uma única obra. É você ter ali uma única obra em suas mãos e empreender todo aquele esforço usando aquelas técnicas, que nós vamos estudar essas técnicas. Estudar, coisa do professor. Vamos discutir todas essas técnicas. Certo. Agora, por que a leitura sintópica é mais complexa? É porque você vai fazer tudo que você fez na leitura analítica, mas fazendo isso com vários livros ao mesmo tempo. Lendo várias obras ao mesmo tempo. Agora, claro, várias obras que tratam do mesmo tema. Uhum. É simples. Você pode estudar, ler sobre a Segunda Guerra Mundial em 4 autores diferentes. E aí, ao ler esses 4 autores, claro, quando a gente for discutir leitura sintópica, existem técnicas para que você alcance esse nível. Então, você se apoderou dessas técnicas, certo? Você domina essas técnicas que correspondem à leitura sintópica. E você agora vai empregar. Você vai utilizar. Você vai utilizá-las, né? É o que acontece. Você vai utilizá-las com várias obras ao mesmo tempo. Então, você pegou aqui autor A, B, C, D e falam sobre o mesmo tema. Ao final dessa leitura, que é um estudo a leitura comparativa, ao final dessa leitura, você não só será capaz de encontrar semelhanças e diferenças, e o porquê dessas semelhanças e diferenças, e será capaz de fazer uma análise crítica sobre tudo isso que você leu, e a sua análise, você vai perceber que o que você escreveu não está em nenhum dos livros que você leu. É algo seu, é um entendimento seu. Então, aqui é um nível de maturidade, né, muito alto. Mas é isso. Você usa as técnicas da leitura analítica com as técnicas da leitura sintópica. E agora, o que você fazia em uma única obra, você está fazendo com 3, 4 ao mesmo tempo.
sobre o mesmo tema. Eu me lembro que eu até esqueci uma parte lá sobre o poema de Drummond, mas eu fiz questão de relembrar agora. Um exemplo aqui de leitura comparativa, né? Eu optei por falar de música e poema, que é mais curto, entendeu? Do que uma obra, analisar um romance, por exemplo. E eu falei de uma correlação textual, de influências, né? As duas pessoas influenciadas por Drummond, inspiradas em Drummond. E tem um poema de Drummond chamado Poema de Sete Faces. E ele inicia o poema dizendo: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é um indivíduo inseguro, sem determinação, tá? Canhestro, né, como dizem os intelectuais. Então, isso é um poema de Drummond. Quem é que foi influenciado por Drummond? Inclusive, foi Drummond quem colocou essa pessoa assim, né, sob os holofotes da literatura. Adélia Prado, que eu gosto tanto da Adélia Prado, que também é mineira. E aí ela escreve um poema chamado Com Licença Poética. E o com licença aqui é pedindo licença a Drummond para iniciar o poema dela, baseado no poema dele. Só que ele diz: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra. E a Adélia é muito religiosa, então ela começa o dela dizendo assim: quando eu nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Então, carregar bandeira aqui é o quê? Carregar bandeira é defender, né, todos os direitos civis da mulher. A gente vê as mulheres carregando bandeira. Né? A luta pela igualdade que está no papel, mas na prática não está. Isso é carregar bandeira. A luta das feministas, isso é carregar bandeira. Me desculpa interromper, Nelson, mas é que, na verdade, existem várias bandeiras carregadas por várias pessoas diferentes, com sua legitimidade, né? Cada um na sua luta, cada um no seu meio. Sim, as mulheres precisam carregar mais suas bandeiras, que por muitas vezes são desvalorizadas, mas existem várias outras bandeiras, né? A bandeira racial, a bandeira contra a homofobia, a bandeira contra o machismo, né? Então, é muito importante essa colocação para que as pessoas possam entender o que é o carregar essa bandeira. Porque não é simplesmente eu balançar essa bandeira e não saber o porquê eu estou balançando e ser só uma futilidade nas minhas mãos, né? Ali tem um peso. O carregar bandeira aqui é mais no sentido filosófico mesmo, né? Carregar bandeira aqui no sentido de defender um posicionamento político, social, defender uma ideia. Eu me referi à mulher porque o poema dela especifica a mulher, né? Assim, ela, né? Ela é mulher, então ela diz quando eu nasci, está falando na primeira pessoa, e depois ela diz que carregar bandeira, ou seja, defender esses direitos da mulher, é muito complicado, como você acabou de falar, Carol. É muito difícil. Por isso que ela diz: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Ou seja, o homem conseguir determinados ajustes na sociedade, né, que beneficia ele, é mais fácil. Isso a gente sabe. Enfim. E aí tem um outro, essa é a da leitura comparada, entendeu? Então aqui o que eu percebi? Eu encontrei esses textos que se correlacionam, mas a leitura sintópica não é apenas encontrar uma correlação, é entender o porquê disso. Por que Adélia Prado escreveu esse poema assim? Por que Chico Buarque depois escreve um poema que ele musicou, né? Que é um poema para mim, que é uma música chamada Até o Fim, e ele inicia do mesmo jeito. Aí ele é brincalhão, ele diz: quando nasci veio um anjo safado. Veja, um era torto, o outro era esbelto, e o de Chico é safado. O chato do querubim. E decretou que estava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Então, essa é a leitura, né, a tal da leitura sintópica, é o início da leitura sintópica, que inclui, como disse, a leitura de vários livros, várias obras, entendeu? Tem muita coisa de Chico que faz referência a Drummond, a Guimarães Rosa, enfim. E aí ela é uma leitura mais sofisticada, como ele já falou, né?
claro que não é apenas a comparação, você precisa de uma análise do texto em si, e aí você vai se munir das técnicas relacionadas à leitura analítica. A gente está falando assim nesse primeiro momento, mas todas essas técnicas serão conhecidas, porque nós vamos discutir sobre essas técnicas. E aí, Francioli, eu acho que não sei, para a gente finalizar, você tocou muito bem, foi muito feliz quando citou essa experiência que as crianças vivem, né, com a leitura, porque a gente remete à leitura elementar para discutir o que é a leitura elementar. Nós falamos sobre ela, mas a leitura elementar, eu devo lhe dizer que é um problema muito grande, não é só no nosso país não, sabe? Nos grandes países aí, nos países europeus, nos Estados Unidos, a educação infantil é o maior problema. E é na educação infantil que você tem o início aí da leitura elementar. Olha, só para você ter uma ideia, existem métodos de alfabetização que a gente ainda utiliza e que foram abandonados, né, na Europa, nos Estados Unidos. Tem um método que os Estados Unidos abandonaram em 1870. Escuta o que eu estou dizendo. Existe um método de alfabetização que os Estados Unidos abandonaram em 1870. Eu vou falar sobre ele e você vai dizer assim, eu reconheço esse método. É esse que a gente utiliza ainda hoje no Brasil. Que é o método do ABC. O que é o método do ABC? Ele falou, o menino, a criança aprende as letras, depois ele junta as letras, aí vai formando as sílabas para formar as palavras. Esse é o método de alfabetização ABC. Tanto é que quando o aluno termina esse estágio de alfabetização, tem aquela formatura, né, simbólica, ele ganha um anelzinho com que nome? ABC. Esse método foi abandonado pelos Estados Unidos em 1870. Olha só. E aí, que confusão isso causa na cabeça da criança? Principalmente no idioma como o nosso. Nosso idioma é muito complexo. Uhum. Eu estou vivendo isso agora com minha filha, que vai completar 5 anos, que ela já está aprendendo. Ela já leu algumas coisas, ela já começou a aprender a fazer algumas operações básicas, né, de matemática. E na hora de ensinar é que você percebe a complexidade disso. Por exemplo, você ensina separado, como manda o método da alfabetização. CA ao menino, K, CE, ele vai querer dizer o quê? Pela lógica? Quer, é certo. CI, si, CO, ao menino só, não é só, é có. Aí, papai, CU, não, uma paletrinha D. Interessante, né? Porque assim, você pega hoje num sistema globalizado que a gente tem, né, onde todas as culturas elas se comunicam e você tem muito bem definidos exemplos de educação e esses exemplos eles não são replicados. Você não tem sequer alguns laboratórios funcionando com esses métodos de alfabetização que são mais eficientes, são mais eficazes para replicar isso. Eu sei que todas essas mudanças no nosso sistema de educação, seja ele em que nível for, são muito complexos de serem implementados num país com essas dimensões que o Brasil tem. Mas nós temos inúmeros casos de projetos de alfabetização, de educação muito bem sucedidos que não são implementados no nosso país com as devidas alterações, uma vez que todo mundo sabe que eu não posso simplesmente copiar uma fórmula, mas eu posso pegar uma fórmula de um país que foi bem sucedida, fazer as adaptações para a realidade nacional, não é? E fazer as implementações. E a gente não tem isso, né? E também passa, sabe, Marcelo, por isso que eu disse naquela época, naquele momento de cortejo, assim, mas esse não é o ponto. Isso que você está falando é verdade, mas não é o ponto. Porque passa por outro problema, né? Por outro caminho, que é o caminho político, que é um entrave, né? Uma
tragédia no Brasil, não há interesse realmente em se ter uma boa educação. Isso é claro. Por exemplo, você tem países como a Finlândia e o próprio Estados Unidos que tomaram como meta não ter analfabeto no país. Tomaram isso como meta. Não pode ter analfabeto no país. Olha o índice de analfabetismo na Finlândia. O último dado não chega a 1% de analfabeto. Então, agora olha, eu sei que vai levar em consideração as dimensões do país e tal. Mas o número de analfabetos no nosso país é uma coisa estarrecedora. Agora, essa questão do método, né, utilizado aí para alfabetizar é muito complexo, porque eles utilizam, claro, é difícil você abandonar um método e migrar para o outro, assim, abandonar completamente o anterior. Ainda há resquícios. O que é que você faz? Você deve utilizar de cada um dos métodos o que funciona. E você viu que funciona. E mesclá-los, né? E esse é feito. Eles usam coisas do método do ABC, dessa alfabetização, do procedimento ABC, o que funcionava, o que eles viram que funcionava. Eles juntaram com outro método, que eles chamam de método fônico, que você simplesmente mostra a palavra pronta e fala a palavra para a criança. Ela começa a conhecer os signos linguísticos, a sonoridade, ele olha a palavra e reconhece, sabe qual é a sonoridade da palavra. Porque, como eu falei, olha no nosso caso, eu digo para minha filha, CA é K. Tudo bem. Lá na frente ela está estudando uma outra combinação de letras, eu digo assim, SA é SA. Mas quando eu junto tudo, ela vai dizer o quê? Caça. Porque CA é K, SA é SA, então caça. Eu digo, não é casa. Não são dizer. Como é que ela vai compreender isso? Entendeu? Então, o que é que eles fazem? Eles juntam coisas do método ABC com um método que eles chamam de método fônico, que vem sendo utilizado desde a metade do século XX. Né? Uma coisa tão... E criaram outros métodos que até facilitam, por exemplo, a vida dos estrangeiros que querem aprender o idioma, o inglês, por exemplo, e tem um que é muito conhecido. Vocês já ouviram falar? Chama-se método de imersão total. Sim. Não é? Minha esposa passou por isso. Ela foi em 2013 para Seattle, né, nos Estados Unidos, e ficou lá um mês em Seattle. E o que é imersão? Eles criaram uma agenda que você vivia a cidade 24 horas. 24 horas. Ela disse, Nelson, foi uma coisa assim incrível, porque a primeira semana eu achava que sabia inglês, né? A primeira semana eu estava ali perdida. Na segunda semana eu tomei um susto, porque eu entrei no ônibus para voltar para casa, cansada da escola, muito cansada, atividade o tempo inteiro, só inglês. Ela disse que, de repente, ela pensou assim, meu Deus, eu não estou no Brasil, mas eu estou compreendendo tudo que o povo está falando. Muitas pessoas conversando ao mesmo tempo no ônibus e ela compreendendo o que eles estavam falando, o que cada um estava falando. Então, esse método que eles chamam de imersão total. Enfim, então eles vão juntando partes de cada um desses métodos, o que funciona em cada um deles, para obter um bom resultado na alfabetização, que é primordial. A alfabetização é a largada. Se você queimar essa largada, se for feita de maneira inadequada, já era. Vai carregar lacunas da formação intelectual para o resto da vida. Então, é um problema muito sério, né? Tal da leitura elementar. E tem os estágios, cara. Tem um outro, além desses métodos, eles usam mídias, né? Tem uma que eu conheci através de ata. Eu vi, mas não entendi o que era. Entendi nesse livro, que é o que ele chama de Initial Teaching Alphabet, que é o alfabeto inicial de ensino. Né? Então, você expõe a criança a uma palavra, ela aprende a ler a palavra, a sonoridade da palavra, e relaciona essa palavra a um contexto. Então, você bota lá uma imagem de uma foca,
com a palavra foca e a sonoridade foca. Mostra uma bola e faz a mesma coisa. E depois a foca corre atrás da bola. E aí o texto diz, a foca pegou a bola. Então, sempre que o aluno via aquela estrutura de texto, ele vai compreender o que é que significa aquilo. Eu achei engraçada essa história quando Maria Alice, né, agora está começando a ler, a gente anda na rua, ela gritou do carro. Não sei se você vai cortar isso, mas não vai falar não. Eu assim no carro fez, papai, olha um cu ali. Aí eu falei, era no outdoor, a propaganda do cursinho. Tem uma tabela periódica. Né? Quando a gente ensinou a ela, já do K, CSI, com o cu, no C, ela viu lá pobre, né? Na tabela periódica, ela viu pobre. Menina, isso não é um cu, é cuprum. Para dizer isso para ela. Mas o que eu estou dizendo é isso, é o reconhecimento do símbolo linguístico, entendeu? Não, e criança tem isso, né? Criança, quando está sendo alfabetizada, que ela já reconhece não somente as letras, né? Mas ela começa a fazer essas junções das letras, as sílabas. Você está passando com ela em qualquer lugar, ela fica repetindo, olha aquilo, isso. É assim, é assado, né? Isso. Não, tem uma outra situação que foi agora recente, ela é muito danada, que era, a gente ensinou para ela estava olhando a medicação, aí, papai, olha a chave da leitura elementar, viu, Carol? Papai, essa palavra aqui é o quê? Ela disse, novalgina. Isso aqui é novalgina. Aí, tá bom. Emília, minha esposa, precisou de uma medicação e o pai dela foi comprar. Meu sogro foi comprar. Chegou na farmácia, esqueceu o nome da medicação. É o nome da medicação. Esqueceu o nome da medicação. E minha filha foi com ele. É um grupo com o avô. Aí quando chegou na farmácia, ele, sem o celular, esqueceu o celular em casa, esqueci demais. Ele, meu Deus do céu, falando. Como é que é o nome da medicação da sua mãe, hein, Lili? A gente chama ela de Lili. Aí ela ficou assim, aí viu, Francioli, na prateleira, porque Novalgina está logo ali, né? Fácil. Ela olhou e fez, vovô, é Novalgina. Ou seja, ela viu a mesma palavra que a gente sempre mostra para ela e reconheceu. Aí ele comprou, ela disse, é mesmo, é Novalgina. É Novalgina, o remédio de mamãe. Aí trouxe Novalgina, era outro remédio, totalmente diferente. Mas ele disse, eu comprei só para não frustrá-la, né? Então é isso, é esse método que eles chamam de método fônico. Mostra a palavra e pronuncia a palavra. Claro que você não descarta o método do ABC, né? E no Brasil é bem possível isso, porque a escola faz isso, mas você deve conciliar. Então, né, meninos? Espero que tenham gostado, todo mundo que está nos escutando neste momento. Na descrição do episódio, deixo umas sugestões da leitura para que você possa se aprofundar ainda mais no tema, bem como os links quando estiverem disponíveis. Lembrando, apenas que nem todos os agregadores de podcasts conseguem apontar para as referências deixadas. Se você gostou do podcast, considere nos apoiar, divulgando o nosso trabalho em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, com os seus amigos, familiares, grupos de pesquisa, enfim, com todas aquelas pessoas que gostam de educação, ciência e tecnologia. E com aqueles que ainda não sabem que gostam. Fiquem bem, um forte abraço e até o próximo bate-papo à luz do candeeiro. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. E leiam, tá? Leia, descobrir novos mundos.